Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Para você aí que não conhece o meu trabalho, não conhece o canal, seja bem-vindo. Considere assistir o vídeo até o final, hein? E se gostar, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar também, não tem problemas. Compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E depois dos relatos, no final do vídeo, estarei dando explicações do porquê o meu sumiço por quase uma semana do YouTube. Bem, recados dados, vamos às histórias de hoje. O Menino do Dentão. Era uma noite chuvosa e bem fria. Por mais cedo que fosse, a cidade parecia estar completamente adormecida. Todas as casas estavam fechadas. Todos estavam dentro de suas casas, evitando andar nas ruas, a menos que fosse extremamente necessário. Afinal, o frio lá de fora era praticamente insuportável. Foi quando, de repente, recebo um telefonema. Era minha sogra avisando que iria jantar em casa. Fiquei um pouco aflita, pois não estava preparada para recebê-la. Pedi então que o meu marido fosse até o mercado comprar algumas coisas para que eu fizesse algo rápido, porém prático. Meu marido, por sua vez, pôs um casaco e se preparou para enfrentar aquele frio congelante lá fora. Então ele saiu, passou-se algumas horas e ele não chegava em casa. A princípio eu achei que, devido ao horário, os caixas do supermercado poderiam estar abarrotados de pessoas. Mas então passou-se algum tempo mais. Foi quando eu decidi ligar para ver o que havia acontecido. Quando fui interrompida pelo som da campainha da casa. Minha sogra chegou. Logo pensei, e literalmente era ela na porta. Eu a convidei para entrar. Expliquei que o meu marido, o filho dela, tinha ido até o mercado comprar algo para o jantar, mas que já estava demorando. Passaram-se mais alguns minutos. Meu esposo então chega, com uma expressão de espanto no rosto. Ele estava pálido e suava frio. Desculpem o atraso, ele disse, enquanto colocava a sacola na mesa. Pedi licença à minha sogra e fui ver se ele precisava de algo e saber, o que tinha acontecido para ele voltar naquele estado. Amor, o que aconteceu? Você chegou tão assustado. Eu e sua mãe não estamos entendendo. O que aconteceu com você? Foi roubado ou algo do tipo? Perguntei, Estava preocupada. Vamos até a sala, querida. Vou explicar para você e para a mamãe juntas, disse ele, com um tom sério e angustiante. Chegando na sala, ele começou a se explicar. Vocês não acreditam no que me aconteceu.
Eu estava vindo e, ao passar em 2 ruas antes daqui de casa, eu ouvi um choro de bebê. Então eu decidi ver do que se tratava. A rua estava escura e completamente deserta. O choro parecia vir de um arbusto. Ao me aproximar, eu vi algo que parecia ser uma criança e estava chorando de costas. Quando eu me aproximei e toquei em seu ombro, aquilo se virou para mim e foi a pior visão que vi. A coisa era semelhante a um bebê, porém haviam dentes afiados em sua boca e os olhos vermelhos e assustadores. Seu rosto estava um pouco desfigurado, essa é a palavra. Aquilo me encarou e sorriu para mim. Então corri o mais rápido que pude e tive a impressão de que aquilo estava atrás de mim. A expressão na minha sogra pareceu mudar imediatamente. Essa não, ele voltou, disse minha sogra, enquanto nos olhava com um certo espanto. Ele quem, mãe? Do que a senhora está falando? Perguntou meu marido, que já estava assustado antes, mas a essa altura do campeonato estava mais assustado ainda. O menino do dentão, disse minha sogra. Mas quem é ele? O que ele é? Perguntei para ela. Bom, vou contar para vocês. Há alguns anos atrás, antes mesmo de você nascer, meu filho, aconteceu um caso muito bizarro aqui na cidade. Eu era vizinha de uma mulher e ela era estéril e sofria muita pressão do marido para que engravidasse. Caso contrário, ele a deixaria. E ela, que não queria perder o marido, não queria perder o casamento. Bem, se bem que naquela época as coisas não eram fáceis. Não havia tecnologia como nos dias de hoje. Portanto, ela não tinha como fazer um tratamento, digamos assim, para vencer a infertilidade. Até que, em uma certa noite, o marido a ameaçou, lhe dando um prazo de apenas 1 mês para engravidar. Eu tenho uma raiva aterrorizados de homens assim, só por Deus. Eu já falava, vaza, vaza, vaza. Às vezes até ele que não prestava para fazer filho, Ou seja, o problema estaria nele. Sei que não é legal eu falar com essas palavras, mas se ele estava acusando ela, por que não acusá-lo também, desculpe-me, deixa eu voltar aqui para o relato, que é isso que vocês querem. Então, voltando aqui, até que em uma certa noite o marido a ameaçou, lhe dando um prazo de apenas 1 mês para engravidar. Caso contrário, ele iria abandoná-la. Desesperada, sem saber o que fazer, ela decidiu então fazer o que não devia: mexer com o desconhecido, mexer com forças sobrenaturais. Mais ainda, ela fez um
pacto com o próprio diabo. Pediu que o tinhoso lhe desse um filho, que, segundo ela, Deus havia lhe negado. O pacto funcionou e ela então engravidou. Seu marido, por sua vez, ficou muito feliz, porém não sabia a que preço sua esposa havia engravidado. Ele achava que a gestação se tratava de um milagre. O tempo foi passando e ela manifestava sintomas estranhos. Ela vomitava, mas não era um vômito comum das grávidas. Ela vomitava baratas e alguns insetos, pasmem, vivos. O que começou a deixar o marido muito assustado. Sua barriga crescia e tomava uma forma estranha. Ao tentar fazer as ultrassonografias, as máquinas davam pane no sistema ou falhas. Nunca dava certo para ver o que ela carregava em seu ventre. E, como eu disse, a tecnologia não era tão favorecida na época. Foi quando se passaram os 9 meses e no dia 16 de dezembro do ano de 1985, ela deu à luz. Ela sentiu uma dor tão insuportável. Sua bolsa havia estourado e no lugar de água, o que saiu da bolsa era puro sangue. Seu marido, em desespero, levou a mesma para o hospital. Ao dar à luz, os médicos se assustaram com o que viram. Era um bebê, mas um bebê imensamente bizarro. Ele possuía olhos vermelhos e presas enormes. O bebê encarou a mãe com um sorriso malicioso e, devido ao acontecimento, ela teve sérias complicações e acabou por falecer no parto daquela coisa, daquele ser. Seu marido, por sua vez, decidiu se livrar daquela coisa, jogando o mesmo em um rio. Dias depois, ele foi embora da cidade. Todos acreditavam que aquela coisa horrenda que tinha nascido daquele casal havia desaparecido. Mas no dia 16 de dezembro do ano de 1989, ele teve sua primeira aparição na cidade, depois do seu nascimento, é claro, provocando o desaparecimento de várias crianças que brincavam sozinhas. Dizem que aquela coisa sente sede de sangue e fome de carne humana. Meu marido e eu ficamos abismados, sem reação alguma. E foi então que lembramos que aquele dia era exatamente dia 16 de dezembro de 2021. Eita, aterrorizados, que macabro, não? Créditos à página Histórias de Terror e Lendas Urbanas.
Não é a primeira vez que ouço essa história ou história similar. Inclusive, eu acho que quando eu comecei o canal, acho que é o segundo relato que eu recebia, o segundo conto, lenda urbana, sei lá, foi exatamente o filho do diabo. É meio que parecido, hein? E igualmente assustador. Aterrorizados. Por um acaso vocês já ouviram histórias parecidas? Se sim, deixa aí nos comentários, ou melhor ainda, envie e-mail do canal. Será uma honra narrar aqui a sua história, o seu relato, o seu conto. E vamos para a próxima história de hoje? O Campo do Diabo. Eita, hoje tá feio o negócio, hein? A mãe estava no sofá, lendo uma revista tranquilamente, quando percebeu um cheiro estranho no ar. Ela parou, respirou fundo e falou para si mesma: que cheiro é esse? Parece que tem alguma coisa queimando. Sem pensar muito, levantou-se e seguiu o cheiro até a cozinha. Quando chegou lá, viu a mesa e as cadeiras pegando fogo. No meio daquela cena, Júnior estava parado com uma caixa de fósforos na mão, como se não fosse nada demais. Júnior, o que você fez? Você colocou fogo na casa, disse ela desesperada, enquanto colocava as mãos na cabeça. Correu até a pia, encheu um balde com água e jogou no fogo. Depois de apagar as chamas, ela pegou a caixa de fósforos da mão dele, cruzou os braços e falou alto: vai pro seu quarto agora. Você está de castigo e pode ter certeza que eu vou contar tudo pro seu pai. Eita, quem nunca ouviu isso, hein? Voltando ao relato. Sem dizer nada, Júnior subiu as escadas com a cabeça baixa. Mas enquanto subia, resmungou baixinho: não dá para fazer nada divertido nessa casa. Afe! Quando o pai chegou em casa, a mãe foi direto falar com ele: amor, esse menino está impossível. Eu não sei mais o que fazer. O pai, cansado, começou a tirar a blusa. Eu acabei de chegar. Não quero ouvir reclamações. Só quero comer algo e descansar. Mas a mãe não deixou para lá. Pegou um folheto que estava na mesa e mostrou para ele. Dá uma olhada nisso. É de um lugar chamado Campo do Diabo. Eles dizem que conseguem ajudar crianças difíceis. Acho que a gente deveria mandar o Júnior para lá. Eita, eu vejo lá Campo do Diabo, oba, vou mandar meu filho. Ah, um lugar com um nome desse vai recuperar alguém. Gente, desculpa se meter na história aqui. Vamos à história. O pai olhou o folheto, vendo as fotos de crianças sorrindo no meio da floresta, e depois comentou: parece interessante. Quando eu era pequeno, fui escoteiro. Talvez ajude o Júnior a se comportar melhor. Escondido atrás da escada, Júnior ouvia a conversa dos pais. Ele não parecia muito feliz com o que estava ouvindo
e, sem dizer nada, mas com raiva, arrancou a cabeça do bonequinho que ele estava segurando. Era de manhã quando os pais de Júnior o levaram até o acampamento, chamado ironicamente, de Campo do Diabo. O lugar estava cheio de carros e pais trazendo seus filhos problemáticos, digamos assim. Enquanto os professores, com sorrisos exagerados, conversavam com as famílias, a mãe se despediu dele com um beijo e prometeu voltar nos fins de semana. Júnior, porém, não escondia sua raiva. Com uma expressão séria, ele disse: "Não voltem, não voltem nunca mais, seus traidores." A professora, uma mulher de um sorriso largo e uma voz calma, respondeu, falando para os pais de Júnior: "Podem ficar tranquilos. Vamos cuidar muito bem do Júnior." Mas assim que os dois foram embora, aquele sorriso se transformou em algo frio e ameaçador. Júnior foi levado para explorar o acampamento. Enquanto caminhava pela floresta, encontrou uma estátua estranha. Um homem gigante com cabeça de veado. Ele se aproximou curioso, mas foi surpreendido por vozes de crianças vindo de dentro da estátua. As vozes sussurravam: "Fuja! Fuja enquanto há tempo, Júnior. Esse lugar não é o que parece." Ele ficou confuso e hesitante, sem entender o que estava acontecendo. E antes que pudesse reagir, a professora apareceu de repente com o rosto sério. "Onde você estava, moleque? Não te dei permissão para andar por aí. Agora volta comigo." Júnior foi levado para uma sala escura e gelada, onde ficou trancado por horas, tremendo. Ele implorava: "Por favor, me tirem daqui." Mas a professora, com um sorriso perturbador, respondeu: "Quanto mais você reclamar, pior vai ficar." Por volta das 7 horas da noite, ele foi solto, mas agora usava correntes nos pulsos. Assim como ele, outras crianças também estavam acorrentadas. Os professores, antes amigáveis, agora usavam roupas tribais e chapéus adornados com chifres de veado. Todos se reuniam ao redor de uma enorme fogueira, onde uma estátua de madeira ainda mais sinistra dominava aquele cenário. Um dos professores gritou: "Ó grande Wendigo, aceite o sacrifício que oferecemos a você." Os olhos da estátua começaram a brilhar em vermelho vivo, enquanto lágrimas de sangue escorria pelo rosto de madeira.
As crianças tentavam se soltar, mas os professores as seguravam com força. Júnior chorava: me soltem, eu quero voltar para casa. A professora, com um sorriso perverso, respondeu: isso não vai acontecer. Crianças que entram aqui nunca mais voltam a serem as mesmas. Os professores, então, retiraram o pano que cobria uma gaiola, revelando dentro dela vários coelhos brancos com olhos vermelhos. Com cuidado, eles colocaram a gaiola perto da estátua. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. A estátua começou a se agitar e uma energia intensa parecia sair da mesma. De repente, a estátua começou a sugar as almas dos coelhos, como se fosse uma fumaça azul clara, meio que transparente. As almas subiam lentamente, se envolvendo em uma névoa brilhante, antes de serem absorvidas pela boca da estátua, deixando para trás apenas os corpos inanimados dos coelhos. As crianças foram deitadas no chão em círculo. Uma fumaça densa e escura subiu da fogueira, envolvendo todas elas. A fumaça parecia ganhar vida, entrando pelo nariz de cada criança. Júnior sentia sua força indo embora, enquanto via rostos se formando no ar, gritando em desespero: mamãe, socorro! Mamãe, socorro! A fumaça era sugada pela boca da estátua e faíscas saíam por suas narinas. Quando os olhos da estátua finalmente ficaram negros, uma nova fumaça saiu de sua boca e entrou no nariz das crianças. Quando Júnior e as outras acordaram, estavam estranhamente calmos. As algemas foram retiradas e a professora, com a sua expressão enigmática, declarou: a troca de almas foi concluída. Algumas semanas depois, Júnior voltou para casa. Ele parecia diferente, muito mais calmo e obediente, o que deixou seus pais surpresos, mas também aliviados. Ele sorria de maneira estranha, como se tivesse sempre em paz, e obedecia a tudo sem questionar. Mamãe, adorei o campo do diabo. Foi muito bom, dizia ele com um sorriso vazio. A mãe, sem saber o que pensar, beijou sua bochecha com carinho. O pai, sorrindo, disse, todo orgulhoso: meu campeão, que tal jogarmos futebol no quintal? Oba, pai! Respondeu Júnior com entusiasmo, mas sem o brilho natural de antes.
Enquanto a mãe preparava um bolo de chocolate na cozinha, Júnior e o pai começavam a brincar de bola no gramado. O som das risadas preenchiam o ar, mas havia algo de estranho no ambiente, algo que os dois não podiam perceber. A alma verdadeira de Júnior ainda estava presa no campo do diabo, enquanto a alma de um coelho agora habitava seu corpo. Por Daniel Marinho. Que história, hein? Misericórdia! Daniel Marinho sempre com contos, né, que nos põem para pensar. 1000 vezes uma criança travessa, né, com personalidade, que seja independente. Não existe criança perfeita, não é, aterrorizados? Credem, cruz, eu, hein? E vocês? O que acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. Lembrando que este é um conto escrito por Daniel Marinho. Mas como eu sempre digo aqui no canal, quando trago as histórias do Daniel Marinho, ela nos põe para pensar, né? Nem sempre o que se apresenta como uma solução rápida é a melhor. Bem, meus amigos, como eu disse, né, que eu explicaria, fiquei quase uma semana afastada aqui do YouTube. Eu mudei de casa, gente, então fiquei sem a minha internet. Agora já estou com a rede pronta e estou de volta, né, para a alegria de quem me ama e para a tristeza de quem não gosta de mim. Aterrorizado, estaremos sempre juntos aqui, todos os dias teremos vídeos, tá bom? Bem, por hoje é só. Gostaria de agradecer a presença de todos. Quem não é inscrito, considere se inscrever no canal e vir para minha alcateia, você também. E não saiam do vídeo sem deixar um like, compartilhar o vídeo, deixar um comentário aí como uma forma de incentivo ao meu trabalho. Quem tiver uma história, um conto, um relato e queira compartilhar, pode estar enviando aí para o e-mail do canal que está na descrição do vídeo. Como eu já disse, ficarei muito honrada de narrar aqui seu conto, seu relato, sua história sobrenatural. Agradeço a todos os colaboradores, grupos, páginas, canais parceiros e a vocês aterrorizados. Obrigado pela presença, pela permanência e pela paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!